Desculpa, Kátia, vamos lá. Sem Se problema. apresenta. Então, vamos lá. Eu sou uma profissional de RH, né? Tenho 20 anos de experiência, já passei por empresas de telecom. Minha última experiência foi numa empresa de mineração e atualmente eu estou no mercado, mas quando você me convidou para falar sobre quais são as ações que as empresas de mineração e siderurgia estão fazendo, aproveitei meu network, aproveitei aí, né, todas as empresas, as grandes empresas, elas de alguma forma estão divulgando nas suas redes sociais quais são as ações, então eu fiz um compilado dessas ações para compartilhar com vocês. De forma geral, principalmente por serem empresas que têm operação, e essas empresas mantêm, porque são consideradas, né, como atividades essenciais para o funcionamento do mercado, elas têm feito o seguinte: para o público operacional, elas mantiveram as suas operações. Muitas vezes eles fizeram algumas adequações nos turnos de trabalho, ou aumentaram o turno, colocando menos pessoas, ou então diminuíram a quantidade de turnos e distribuíram mais as pessoas. Fato que todas as pessoas que têm mais de 60 anos, grávidas, que têm algum tipo de doença, né, que possa vir a ser... pode piorar com o coronavírus, também que foram afastadas, que estão como grupo de risco, exatamente. Né? E todas as pessoas que, de alguma forma, ou tiveram contato com alguém que está infectado, ou voltaram de viagem, porque muitas dessas empresas necessitam de viagens, né, o tempo todo, elas estão em quarentena também. Além disso, todas as pessoas administrativas que podem estão fazendo home office, que é uma coisa assim que normalmente a gente não via no mercado de mineração e siderurgia, era algo que estava sendo implementado e agora ele foi implementado meio que à força e está dando certo, né? A conversa que a gente teve aí tem dado muito certo. Lógico que quando a gente fala da operação existente, existe um controle muito mais rígido da entrada dessas pessoas nas operações. A maioria das grandes empresas, elas fazem uma avaliação, uma medição de temperatura das pessoas. Qualquer distorção é enviada automaticamente para a área de medicina. Avaliam possíveis sintomas através de perguntas e restringem visitas, até mesmo de alguns terceiros. Feito isso, quem entrou dentro das operações percebe ações de higienização, que antes já existiam, mas que agora existe de uma forma muito mais rigorosa e com uma periodicidade muito maior, com novos protocolos. As pessoas receberam em algumas empresas o álcool em gel, foi instalado o álcool em vários pontos das operações para que as pessoas cuidem da sua higienização. Uma coisa que eu achei muito interessante é que a maioria das empresas que mantiveram seus refeitórios abertos substituíram o almoço servido via self-service por marmitex, porque aí não tem o contato, né, de servir a comida. E além disso, eles ampliaram, muitas vezes não precisava almoçar dentro do refeitório, eles abriram outros espaços no entorno do refeitório para as pessoas poderem almoçar, lembrando sempre do distanciamento. Algumas empresas muito interessantes, se procurarem depois na internet, elas fizeram demarcações da distância mínima necessária para que as pessoas evitem os contatos. Quando você pensa no transporte, elas fizeram as mesmas coisas. Algumas aumentaram a quantidade de ônibus e mantiveram a mesma quantidade de pessoas. Algumas empresas, mesmo reduzindo a quantidade de pessoas trabalhando, elas mantiveram a sua frota. Então, isso possibilitou, né, um distanciamento maior e a higienização desses transportes, ele acaba sendo constante. Uma outra coisa que eu achei interessante passar para vocês, que algumas empresas anteciparam o processo de vacinação, a campanha de vacinação, apesar da gente saber que não existe uma vacina para o Covid-19, existe a vacina, né, para H1N1 e outras gripes, então foi antecipado, isso também como uma ação. Várias empresas criaram comitês de emergência, aí o nome cada uma deu o seu, por quê? Porque é um momento, assim, como o Evaldo bem disse, ninguém nunca viveu isso. Por mais que a gente tivesse nessas empresas mapeado, situações de crise, de tudo, isso não foi mapeado. Então, as coisas estão acontecendo à medida que surgem novas situações, novas demandas. E aí, Carla, só completando aí, se você me permite, claro. Tem pessoas que nunca viveram essa realidade, né? Sim. Então, assim, só para complementar aí, a gente não para um alto forno, né, Kátia? Não tem jeito. A gente não para um aço em processo de lingotamento. Não existe isso. Até para parar,
requer toda uma ação e é longo. Preparatória de longo prazo. Exatamente. Né? Então, assim, o Covid chegou, a gente vai ter que colocar todo mundo em home. Não. E as pessoas têm que pensar, né, que a siderurgia e a mineração, ela é considerada uma atividade fim para o nosso processo, né? Básica. É uma atividade essencial. Então, se eu paro, por mais que eu tenha reduzido, eu não posso parar, porque senão eu começo a impactar processos que estão lá na ponta, lá no hospital que não recebe um aparelho, uma máscara, uma luva, a alimentação que a gente precisa disponibilizar. Então, existe toda uma cadeia de processo produtivo que justifica a continuidade dessas operações. E o Guto, Carla, está me perguntando aqui, se você... Kátia, você está me confundindo com a Carla. E o Guto Bicalho está me perguntando aqui, se vocês estão conseguindo mensurar o nível de produtividade de alguma forma, se teve alguma queda, se teve alguma mudança de meta de produção mesmo. As metas não tem como eu falar de todas as empresas, né? Mas algumas, elas reduziram a produção de forma a adequar a venda do produto, o estoque que elas têm e a produção de acordo com a quantidade de pessoas que estão disponíveis nas plantas. Provavelmente, eu acho que isso deve estar sendo diagnosticado, discutido, a meta versus a produção que é feita, porque também está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Existe também a questão do escoamento. Eu posso manter a produção no volume X, mas como que eu vou escoar esse produto? Então, nenhuma empresa especificamente me falou sobre a definição, a redefinição de metas. O que eles estão redefinindo é a produção. Algumas estão produzindo menos, algumas estão mantendo a produção, mesmo com a quantidade de pessoas. Então, eles estão fazendo esse equilíbrio. Tá? E aí, por último, para eu encerrar, né, e passar para a Carla, a área de medicina e a área de comunicação dessas empresas tem atuado bastante. As campanhas que estão sendo feitas, tanto internamente quanto externamente, você vai no LinkedIn dessas empresas, vocês vão perceber no site das empresas, fora as ações que eles estão fazendo para o país, para a comunidade. E assim, viagem, treinamento, que é muito importante, tudo cancelado, tudo se quer feito via remoto, né? Então, isso aí eu acho que é interessante. Uma coisa que chamou a atenção, todo mundo que volta de férias ou volta de um afastamento, ele passa por uma triagem, ele não simplesmente chega lá e volta, porque a gente não sabe como é que foi o ciclo de contato dessas pessoas. Então, de forma geral, esse é o compilado das ações que essas empresas estão fazendo. Antes da gente passar para a Carla, a Poliana Nobre está perguntando se existe algum tipo de medição da produtividade das pessoas em home office. Aí depende de qual ferramenta que as pessoas estão usando, né? O Evaldo deu um exemplo, tem empresa que tem VPN, tem empresa que tem como monitorar quanto tempo você está disponível. A gente usa, por exemplo, se você usar uma ferramenta igual o Teams, eu tenho como saber quanto tempo eu estive. Só que hoje, vários artigos e várias coisas que eu tenho visto as pessoas falarem, é que é um momento importantíssimo da gente trabalhar flexibilidade em relação ao controle. Né? A gente sabe que a gente está vivendo um momento totalmente atípico. Como é que eu controlo efetivamente a minha entrega, sendo que eu estou vivendo num ambiente onde meu filho está, meu marido está, eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer várias outras coisas. Então, é um momento que eu acho que a gente precisa se preocupar com as entregas, mas a gente precisa, primeiro de tudo, tentar entender o ambiente no qual aquele empregado está e tentar apoiá-lo, flexibilizando o máximo possível. Mas existem aí N ferramentas de controle, de apontamento de horas, né? Depois a gente pode levantar, Renata, e passar algumas para as pessoas que tiverem interesse em fazer esse controle. Ok, e uma última pergunta aqui, se você sabe, né, nos dizer se houveram já desligamentos, né, de posições seletistas ou encerramentos de contratos de terceiros. Enfim. Nas empresas maiores, existe um trabalho que as pessoas têm evitado fazer isso. Então, assim, existem algumas empresas maiores que têm tentado fazer a questão das férias, não são nem férias coletivas, mas férias mais concentradas, tentar antecipar, solicitar o empregado, sempre mantendo uma quantidade mínima de pessoas para a operação continuar. Agora, empresas de mineração menor,
menores, com certeza, elas estão começando a pensar em outras ações. E aí tem N ações e existe um grau, né, de ações. Exemplo, férias coletivas, suspensão temporária do contrato de trabalho, redução de carga horária com redução de salário. Então, existem alternativas antes de um efetivo desligamento, porque a gente sabe que nessa área é muito difícil, ao você desligar, o custo da contratação dessa mão de obra também é muito alto, porque não é simplesmente a contratação, depois você tem que treinar, você tem que capacitar essa pessoa. Então, as empresas estão, neste momento, tentando todas as alternativas antes de fazer desligamentos, tanto de funcionários próprios quanto de terceiros. Ok. Carla, bom dia. Carla, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Bom dia para todos. E conta pra gente como que foi lá para vocês, assim, essa desmobilização de pessoal. Seu vídeo está desativado. Deixa eu colocar aqui, um minutinho. Tá ok agora? Tá, só se você levantar um pouquinho a câmera pra gente... Isso, ver seu rosto. Isso. Bom dia para todo mundo. Um prazer estar aqui, né, podendo falar um pouquinho para vocês, né, dessa experiência aí que está todo mundo vivenciando, né? Eu sou gestora de RH aqui na consultora Caparaó, né, uma empresa de construção civil. Já tenho aí 14 anos aqui na empresa. E, né, ouvindo aí o Evaldo e a Kátia falando, a gente teve situações, por exemplo, o Evaldo falou, né, da questão que eles se mobilizaram rapidamente para a questão do home office, e assim, no caso da construção civil, né, em si, a gente não tinha muito essa questão de trabalhar em home office. Então, assim, foi uma demanda que surgiu muito abruptamente, mas que a gente teve que se mobilizar também da mesma forma para poder resolver. Então, hoje, o meu pessoal de escritório, 95% dessas pessoas estão trabalhando home office. A gente tem feito também escalas de revezamento, né, porque às vezes precisa vir realmente no escritório. E aí a gente passa para o pessoal de obra, né? Uma das coisas muito importantes que a gente fez aqui, eu acho que foi a primeira ação realmente, foi criar um comitê de gestão aí dessa crise aí, né, temporária. E o famoso comitê de crise, né, cara? O famoso comitê de crise, sai crise entre crise, né? Toda hora a gente cria um. Mas esse eu achei muito interessante porque a iniciativa partiu do nosso CEO, né? Então, vamos fazer e fizemos. E esse comitê, ele funciona diariamente, a gente, né, se comunica diariamente, eu participo, tem uma pessoa da qualidade, o diretor de obras, porque, como a Kátia estava falando, né, o pessoal da construção civil, né, como da siderurgia, essas pessoas não pararam de trabalhar, né? O que a gente teve que fazer foi realmente nos adaptar à situação que a gente está vivendo. Então, nós fizemos várias ações, né? Imediatamente, a gente selecionou todas as pessoas que eram do grupo de risco, né? As acima de 60 anos, algumas com mais até situações, né? Acima de 60, hipertenso, com problema cardíaco. Então, assim, essa foi imediata, né? Vai para casa, vamos, né, preservar essas pessoas. E aí, depois disso, nós fomos fazendo as outras ações. A gente enfatizou muito a questão da informação correta para os nossos funcionários, né? Eu acho que isso, nesse momento, é de extrema importância, porque tem muita notícia errada, e o nosso pessoal também é muito carente de informações. Então, essa foi uma ação que a gente fez muito rapidamente também, de espalhar cartazes, de mandar e-mail, de, né, fazer o treinamento diário que a gente faz com eles, falando realmente do que precisava fazer, o que não precisava.
uma outra coisa que a gente fez que foi muito interessante também, a gente fez um corredor para a pessoa entrar no canteiro de obra. E a primeira coisa que tinha depois do porteiro era um lavatório. E nesse lavatório lá, com sabão líquido, as toalhas, o toalha de papel e o álcool. Então, assim, ninguém passava daquele corredor para entrar dentro da obra sem passar pelo lavatório. E isso aí foi uma questão que a gente foi estendendo ao longo de vários pontos das obras, para as pessoas poderem ter facilidade realmente de higienizar a mão. E às vezes, né, um virava e falava assim, mas o pessoal trabalha, às vezes, com massa, né, fica difícil. Não, agora o que importa é realmente a gente preservar a saúde. Essa questão do distanciamento também, a gente se preocupou muito, né, das pessoas estarem mais distantes. Se tivesse que fazer algum serviço um pouco mais próximo, tem que realmente usar máscara, né, a gente preocupou com isso também. A gente tem obras, por exemplo, de ampliação de hospital, onde as pessoas estão um pouco mais próximas, né, de doentes. Então, a gente fez um isolamento especial para esses funcionários nossos. E, além disso, né, a gente tem um time do cuidado que a gente criou, que são os técnicos de segurança. Então, diariamente, a gente se comunica, né, para poder saber como é que está a situação dos funcionários, se tem algum funcionário com algum sintoma de gripe, com algum sintoma, né, que possa ser desenvolvido aí para alguma coisa a mais. Então, essas pessoas também a gente afasta durante um tempo até estar restabelecida. Então, a gente tem, né, tentado criar todo tipo de ação para que realmente eles estejam protegidos. Outra coisa que a gente, que eu acho importante, que a gente está fazendo ainda, na verdade, eles reclamavam, né, da questão do transporte público. Então, a gente agora está mapeando todas as pessoas que têm condição de utilizar veículo próprio ou utilizar, né, um carona, alguma coisa, e estamos fazendo a troca do Vale Transporte pelo combustível, porque para amenizar realmente, né, a questão com outras pessoas que possam estar doentes, alguma coisa assim. Então, essas, assim, foram... E o pessoal do escritório, Carla, todo em home? Nós estamos funcionando numa escala de revezamento. Então, hoje a gente tem, atualmente, 95% tem ficado em home, e aí acontece, às vezes, por exemplo, do gestor vir aqui, ou às vezes alguma pessoa da equipe. A gente tinha colocado a princípio para pelo menos 1 ou 2 vezes virem aqui, mas a gente deixou muito a cargo também do gestor com a equipe, porque é ele que entende, né, quais são as necessidades. Então, a gente deixou essa questão da flexibilização muito aberta, né, então, cada um tem seus prazos, né, a gente sabe dos prazos, né, que a gente tem que cumprir, então, isso está sendo feito de uma forma bem mais tranquila, para que a gente consiga realmente passar por esse período. E nada bem muito igual, às vezes, as pessoas falam, mas como que eu não vou no escritório? Como, né? A gente tem flexibilizado realmente para que a gente consiga atravessar isso aí. O Rodrigo Pinheiro está me perguntando aqui se houve alguma redução, Carla, de carga horária ou salário, ou ainda corte na equipe de engenharia. Não, graças a Deus, na verdade, a gente já estava com alguns compromissos, né, bem fundamentados, bem acertados, então a nossa equipe continua da mesma forma, né, a gente tem feito essas escalas, às vezes diminuir alguma, por exemplo, como a gente tirou, né, várias pessoas da área operacional que seriam de risco, então, às vezes, a gente tem flexibilizado um pouco mais a questão do prazo e tal, mas até agora a gente realmente não teve nenhuma questão mais elevada nesse sentido. Mas é claro, a gente está conversando dia a dia, né, o mercado vai mudar muito daqui para frente. A questão da construção civil, né, a prefeitura, né, está com as licenças temporariamente suspensa, então é claro que isso vai impactar, mas ainda não tem nada
né, conversado para a gente fazer nenhum tipo de redução. Tá. Eu vou voltar lá nas obras, que tem uma pergunta aqui do RH da Intacta Engenharia, mas a Tatiane está me perguntando assim, se teve e qual foi alguma medida adotada em relação aos aprendizes estagiários maiores de idade. Tá, hoje dentro da construtora a gente tem aprendizes na área administrativa. Então, esses aprendizes, o que aconteceu? Acabou que foi até engraçado que ele entrou 3 dias antes de estourar a crise. Então, esse a gente teve que realmente só colocar de licença, né, em casa, remunerada, até porque tinha pego o trabalho. Mas a gente tem outra aprendiz que é uma pessoa que a gente tem até, né, depositado muita expectativa, e que ela tem vindo esporadicamente ao escritório, né, para poder fazer algum tipo de trabalho a mais, né, que a gente precise, e está funcionando dessa forma. Né, a gente não chegou a colocá-la em home office, mas ela está vindo, né, junto com a escala. Tá. E teve alguma restrição, né, alguma... deixa eu ver aqui a pergunta exatamente. Existiu, por parte da equipe de obras, algum tipo de pressão pela interrupção das atividades? Eu vou te falar que pela equipe de obra, não. Inicialmente, a gente teve algumas situações de, às vezes, uma pessoa que passava na rua ou algum vizinho que questionou, né? Mas o que acontece? A gente, principalmente o setor da construção civil, a gente é muito unido, sabe? As empresas, inclusive a Intacta, né, também a gente tem contato, as empresas participam muito uma às outras, o que tem feito para preservar os funcionários. E isso é muito importante dentro do setor, né? A gente é concorrente de um lado, mas, ao mesmo tempo, principalmente na parte de pessoas, a gente é muito ligado, muito próximo. Então, a gente tem feito, né, essas participações, assim, para poder realmente cuidar das pessoas que estão com a gente. Excelente. Carla, muito obrigada. Eu vou voltar lá no Evaldo, vamos seguir a mesma ordem, com a nossa pergunta, né, de $1 milhão. E aí eu só quero reforçar o seguinte, né, não é uma resposta, porque nesse momento estamos todos, não é a Kátia, o Evaldo, a Carla, a Renata, estamos todos nesse planeta azulzinho chamado Terra, né, sem saber muito bem como que vai ser, como diz minha amiga Rocha, que eu adorei, nosso novo normal, né? Então, Evaldo, puxa a fila aí para a gente, como vocês aí da Tripla, uma empresa que foi tranquilo colocar todo mundo em home office, alocar todo mundo, como que vocês pretendem cuidar do time de vocês, de profissionais, pós-Covid-19? Então, vamos lá. $1 milhão. Olha, você vê, né? Isso nunca aconteceu na história do mundo algo assim. Então, o que eu venho participando muito dessas conversas com outros profissionais de RH, outras empresas, tentando entender, porque, sei lá, talvez a gente vai criar aí o novo RH também a partir disso, né? Porque, igual eu falei com você na nossa primeira conversa, antes o pessoal buscava o home office para ser um custo menor de trabalho, de escritório, de outras coisas, e agora a gente entendeu que existem outros fatores no mundo que pode fazer o mundo paralisar mesmo e parar. Então isso vai ser meio que uma obrigação nossa começar a avaliar e tentar entender mesmo o como fazer. Eu estou fazendo algumas coisas com a minha equipe, que aí é um dos benefícios que eu tenho por ter 60 pessoas só na minha equipe nesse momento. Tranquilo. Né? Então eu consigo falar com todos eles. Então, assim, eu paro parte da minha semana e eu tenho uma reunião de 10,
15 minutos com cada um dos meus colaboradores para tentar entender. Eu estou batendo em outras teclas que, tipo assim, para a gente não trocar doenças o Covid por outras doenças, porque eu cheguei ao ponto de ser assim, ligar para uma colaboradora minha, ela falou assim, Evaldo, eu não estou bebendo água para não ter que ir no banheiro. Eu falei assim, olha, não vamos trocar o Covid por uma outra doença. Uma infecção urinária, né? Isso, então assim, eu estou trabalhando muito com isso, então, tipo, para uma parte do seu horário, dá uma esticada, dá uma relaxada mesmo, né? Estou avaliando outras possibilidades de fazer uma ginástica laboral através de conference mesmo, estou avaliando aí possibilidades de utilizar gamificação para fazer controle e desenvolvimento dos meus colaboradores. Então, assim, o que eu entendo o Covid ele teve um início e ele vai chegar, uma hora ele vai ter um fim. Isso é uma realidade. O nosso planejamento é para 3 meses ficar nessa. Já temos um planejamento já para isso, então assim, a gente já fechou com todos os nossos colaboradores que pelo menos 3 meses a gente imagina que isso vai ficar da forma que está. E aí, com esse passar do tempo, a gente vai desenvolvendo e buscando outras ferramentas. Eu acho que agora o RH vai ter que passar para o online também, buscar ferramentas de gestão, ferramentas de análise, ferramentas de controle aí, que vai ter que ser online. Então, assim, eu tenho alguns clientes que são call center, por exemplo, que o operador está dentro de casa. Então, imagina mudar essa relação de trabalho de um call center, ter aí 10, 15, 23 mil pessoas trabalhando dentro de casa. Quais são os custos que a pessoa... Na Índia já é assim, né, Val? Pois é, né? Há muito tempo, mas o Brasil ainda a gente está desenvolvendo isso, né? A gente ainda está buscando fazer muita coisa. Então, assim, o que a gente está desenvolvendo, e eu tenho um contato muito grande com a minha equipe de comunicação interna, é da gente desenvolver atividades semanais, diárias, de mandar, tipo, olha, controle de rotina, né, a gente que é do RH entende mais, existem perfis que são pessoas de mais análise, mais planejamento, mais comunicação, mais execução, entender como cada um desenvolve suas próprias atividades e a gente ajudá-los a organizar as suas atividades, as suas entregas através desses controles, né? Eu acho que interessante voltar no nosso primeiro encontro, quando a gente fez lá no Sucesso, eu falei, Evaldo, por que você está aqui? Eu falei, o meu desejo é que as pessoas enxerguem cada dia mais que o RH ele é muito mais estratégico do que o operacional nas instituições. Né? Somos nós que conhecemos os perfis dos nossos colaboradores, somos nós que desenvolvemos ainda mais a cultura organizacional das nossas organizações, das nossas empresas, clima, cultura, desenvolvimento, treinamento, está todo em cima da gente, né? Está todo na nossa mão, e eu acho que é mais do que nunca a gente levantar essa bandeira com as pessoas para falar que nós somos muito mais estratégicos do que a maior parte das pessoas entendem, e é essa hora que a gente precisa mesmo trabalhar e desenvolver. Eu acho fantástico esse tipo de, né, criar esses grupos para a gente dividir essas informações, porque é igual você falou, é a pergunta de $1 milhão. Se a pessoa que sabe como resolver isso, ele vai ficar multimilionário mesmo, porque... Pode vender a solução, né, Evaldo? Ele pode vender para o mundo, né? Então, assim, eu tinha uma professora na faculdade que ela falava, né, o quê? Se você quer ficar milionário, resolva um problema seu. Depois você imagina quantos milhões de pessoas, né, em 7 bilhões de pessoas, tem esse mesmo problema. Então, se essa pessoa conseguir resolver esse problema, ele vai poder vender para o mundo e tudo, mas o que a gente está fazendo é analisando o mercado, analisando a organização, organizando o nosso desenvolvimento, para que aí a gente crie aí ações mensais, bimestrais, trimestrais, ou diárias, ou né, mensais, para isso. Não tem uma resposta ainda, né? Igual eu falo, eu fico surpreendido ao ponto de ouvir a Olimpíada não vai funcionar, o Wimbledon não vai funcionar, várias outras coisas que nunca, nenhuma guerra conseguiu parar, o Covid está fazendo. Mas eu acho que esse vai ser o novo RH,
né? O novo normal do RH, o novo normal do mundo. É conseguir mesmo fazer gestão, é conseguir assimilar o maior número de ferramentas e controles possíveis, e a gente ir desenvolvendo e mostrando para as pessoas, principalmente. Então, assim, eu, por exemplo, tive algumas reduções de jornada dos meus colaboradores, mas eu falo, né, o que a gente pediu olha, eu estou te pedindo a pior coisa que existe, eu estou te pedindo para você trabalhar menos, mas você trabalhar mais ao mesmo tempo. É aproveitar essa quantidade de horas que você tem de trabalho e fazer o seu melhor, desenvolver o seu melhor para que não seja uma crise para a gente. Então, assim, o que a gente entende desenvolvemos um plano de 3 meses e vamos continuar nesse plano de 3 meses, e aí como é que vai ser depois quando acabar? Quando acabar, aí a gente vai tentar avaliar de novo. Eu espero, assim, que esses 3 meses seja a normalização, onde, né, as relações vão voltar, né, as pessoas vão voltar um pouco mais para a rua, e eu bato muito nessa tecla na Tripla. A Tripla é uma empresa que vende tecnologia, né, então os meninos cuidam de máquina, eu cuido de gente, então eu estou aqui para cuidar das pessoas, para entender, então eu falo para todo mundo diariamente, eu atendo o meu telefone manhã, tarde, noite, madrugada, exceto durante os jogos do Galo, mas como não está tendo futebol mesmo, então as pessoas estão me ligando a qualquer hora, para qualquer coisa, nem que seja para, tipo, desabafar, para não poder, né, ser louco, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente está desenvolvendo novos relacionamentos, novas relações, novos controles, novos métodos, e eu acho que tentar aprender, e principalmente a nossa área, se mostrar ainda mais estratégico do que ser operacional nessa busca de informação e tentar desenvolver mesmo. Eu acho que todo dia eu aprendo um negócio novo, principalmente agora, e eu preciso de uma velocidade ainda muito maior para botar ela para executar, né? Então, assim, porque eu fico aqui e a minha analista de RH está em Esmeraldas. Então, assim, eu não, né? Então, tipo, eu tenho uma pessoa de marketing em Brumadinho, uma no Castelo, outra no bairro União, outro em Ouro Preto, porque foi para o sítio para ficar mais afastado. Então, assim, esse controle não tem como. A gente vai precisar fazer, buscar ferramentas e controles para isso e ficar muito próximo. É lógico que, por exemplo, a Carla tem muito mais colaboradores que eu para fazer esse controle, mas eu acho que muito, né, tem que ou validar com os gestores e pedir os gestores para fazer esses controles, mas a gente precisa mais do que nunca estar muito mais próximo das pessoas que estão muito mais longe do que a gente, porque é muito fácil você ver empresas que tem a pessoa que está do seu lado, você não conversa com essa pessoa, né? Então agora a gente precisa estar muito mais próximo, entender e adaptando as nossas realidades. Eu acho que basicamente é isso que a gente está fazendo. Muito bem. E o José Marcelo, ele está me falando assim, vocês, né, de uma certa forma geral, eu estou direcionando aí para vocês. Para você. Não acha que, de certa forma, o RH ganhou, né, um diagnóstico de como anda a maturidade das relações nas organizações e como que está o desenvolvimento, né, dos soft skills, né, das competências comportamentais, para quem não sabe o que é soft skill. Eu uso uma ferramenta de mapeamento comportamental, então todos os Qual meus... que você usa? Deixa eu anotar. O RH Profiler da Solid. O Profile, o DISC. Então eu já tenho uma ferramenta de mapeamento, então a minha analista ela é especialista nisso, então é a Ingrid, né? Então ela fica responsável por fazer todos os feedbacks da minha equipe e pontuar ainda mais as pessoas, e a gente vai fazendo esse batimento aí de entender, até mesmo porque aqui eu costumo, não entendam como uma coisa ruim. Eu costumo brincar com os meus colaboradores de roube, né? Roube aquilo que a pessoa tem de melhor. Então, quando ela entra, eu consigo dizer para ela o seguinte: você é uma analista planejadora e fulano de tal, o Evaldo, ele é executor comunicador. Então, ele tem competências que você não tem. Você quer desenvolver isso? Senta com ele, tenta entender um pouco mais, tenta desenvolver. Rouba dela um pouquinho, né? Rouba isso dela, rouba aquilo que você precisa desenvolver.
até mesmo porque é mais fácil do que eu pegar. Agora, principalmente nesse momento que a gente está, 60 e tantas pessoas em vários lugares diferentes, tentar desenvolver tudo que as pessoas precisam. Então, quando ela me pede um auxílio, que ela tem alguma dúvida, eu falo assim, olha, sabe quem pode te ajudar muito? Fulano de tal. E o que eu consigo fazer aí? Aí, construir uma relação entre as pessoas da minha equipe. Então, elas ficam interagindo, então eu peço eles para roubar, literalmente, aquilo que o outro tem. E o que eu consigo entender é quem está comigo, quem não está comigo, né? Então, tipo assim, eu tenho realmente pessoas que estão achando que eles estão de férias. É o diagnóstico que o Zé Marcelo Ribeiro falou, né? Eu entendo que tem gente que pensa assim, eu tô de férias, eu tô aqui assistindo um filme, você liga para a pessoa, a televisão tá ligada, se ele pede para acessar a câmera, a pessoa tá deitada na cama dela. Eu penso o seguinte, se a pessoa estiver desenvolvendo, se estiver buscando resultado, eu acho que é o que a gente busca, mas são coisas que as pessoas precisam entender também. Na hora que apertar um tiquinho, aí tem hora que sim, eu bato nessa tecla que eu sou um RH um pouco mais diferente, porque se eu precisar falar, eu vou ser muito sincero com a pessoa, então assim, eu chego e falo assim, olha, você não está trabalhando da forma que a gente precisa, então ou você adapta ou não tem como. Então, as pessoas precisam entender. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um grupo de WhatsApp da Tripla. Ontem, na nossa reunião, eu falei assim, gente, vamos parar de mandar coisas do corona, vamos parar de mandar outras coisas, vamos mandar coisa positiva, vamos mandar que os projetos estão sendo entregues, vamos mandar que a gente está vendendo, para que as pessoas entendam que as coisas estão acontecendo, porque é um canal de comunicação que a gente tem entre a equipe inteira. Mas, assim, dá para entender, por exemplo, quando eu faço controle de acessos da pessoa, eu tenho ferramentas, né, igual eu acho que me perguntaram sobre controle o Carlos que mandou, né, mensurar nível de produtividade. Eu tenho ferramentas de produtividade dentro do meu acesso, né, então, tipo assim, eu sei o que a pessoa acessou, o que não acessou, se ela tá, né, a gente tem ferramenta para saber se o cara tá mexendo no mouse ou não, porque ele pode ter acessado o CRM da empresa e só acessou e deixou ali, então, tipo assim, eu consigo fazer esses controles, eu consigo avaliar e organizar isso. Então, tô com medo de você, eu vou colocar o ventilador ligado no mouse para ele ficar assim, ó. Eu já até vi esse meme na internet. Olha, não ensina que tem alguns colaboradores da Tripla assistindo essa live, por favor. Mas o que a gente está buscando mesmo é fazer essas análises, é entender e, principalmente, chegar para a pessoa e mostrar o que ela tem de diferencial, o que ela tem de competência, onde ela pode auxiliar, se ela está no lugar certo. Eu acho que é muito importante aqui entender se a pessoa está no lugar certo. E eu faço um controle melhor com aquelas pessoas que têm uma dificuldade maior. Eu, por exemplo, eu sou um executor, comunicador ao extremo, então eu já estou doido para sair de casa, eu fico doido para ver pessoas, né? Afinal de contas, a gente cuida das pessoas. Saudade de dar um abraço em alguém, mas a gente precisa fazer isso de uma forma virtual, de entender. Então, assim, o que a gente está buscando é o desenvolvimento individual, mas é igual eu falo, no meu caso é mais fácil, eu tenho 60 pessoas só para fazer esse controle numa semana de 5 dias, então eu gasto aí 10, 15, 20 minutos com cada um, é mais fácil. Mas eu acho que a cada dia que passa é o RH passar para o online, é o RH buscar soluções, é o RH buscar ferramentas para a gente ter mais controle e mais acesso às pessoas mesmo. Não, beleza. Evaldo, olha, te agradeço muito. Até em função do tempo, vou passar para a Kátia e, na sequência, para a Carla. E aí a gente retoma aí com todo mundo, certo? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Kátia, vamos lá. Você brincou no início. De $1 milhão. $1 milhão. O que acontece? Quando você levantou essa questão, eu pensei muito e racionalmente eu dividi isso em 3 pontos.
Acho que a gente precisa pensar no curto, curtíssimo, médio e longo prazo. Quando você fala em médio e longo prazo, é muito difícil ainda eu ter um plano estratégico para como eu vou receber as pessoas, porque nem o Brasil e nem o mundo ainda tem uma definição em relação ao que vai acontecer. Você vê que as curvas, né, elas ficam cada vez mais acentuadas. A própria China, que já tem aquela curva decrescente, ainda não tem totalmente a retomada. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma subnotificação dos casos, então, assim, o número não necessariamente mostra a realidade do que a gente está vivendo. Então, isso pode estar acontecendo aí, demorando mais uma semana, 2, 1 mês, 2 meses. A gente não tem essa certeza. Então, quando eu penso em curto prazo, eu acho que a gente, no setor de mineração e siderurgia, a gente tem que dividir esse público em 2. Os que permanecem no trabalho e os que estão em home office. Os que permanecem no trabalho, eles têm que ter o cuidado e a gente tem que mostrar para eles que a gente está tendo cuidado com a saúde deles, né? Eles estão ali o dia todo trabalhando, levantando, tem medo, né? Que é do ser humano, é normal. Então, a gente tem que reforçar, as empresas têm reforçado através das campanhas e das ações, os exemplos que estão sendo mostrados, até para que eles pratiquem fora de casa. Então, nós já falamos, né, a questão de distanciamento, de transporte, de limpeza, de higienização, de manutenção, evitar treinamento, mas fazer, por exemplo, os diálogos de segurança de um formato diferente, quem sabe com um olhar mais acolhedor, de entender o que essa pessoa está sentindo, de como que a gente, RH ou gestor, né, líder, pode atuar junto com aquele grupo, como é que ele está lidando com a família dele que está ficando em casa e ele que está ali, ele tem condições do filho dele estar lá, sentar na escola e ele está ali trabalhando. Então, eu acho que neste momento, a forma que o RH pode trabalhar, eu acho que ainda no Covid, é tratando e cuidando das pessoas, né? Agora, quem está em casa... Desculpa, você ia perguntar alguma coisa? Não, eu ia te perguntar assim, né, pós-Covid-19, se vocês do setor de mineração e siderurgia pensam em alguma ação de boas-vindas, que é a pergunta da Renata Rocha, né? Tem algum movimento de ações de boas-vindas aí? Eu acho que é muito específico, né? Das pessoas que eu conversei, das pesquisas que eu fiz e dos grupos que eu participo, tem muita gente fazendo aquele acolhimento, preparando um ambiente acolhedor como se fosse um onboarding, como se fosse uma integração dessa pessoa novamente no ambiente dela de trabalho. Eu estou recebendo como se fosse um empregado novo e vamos começar daqui uma nova história, com quais regras, com quais processos, protocolos novos que a gente vai atuar. Mas não existe nada nesse momento já pré-definido de como vai ser o retorno das pessoas. Até porque, como eu disse, ainda não existe a previsão disso e ainda existe um ambiente que não está próprio para saber se eu vou poder retornar todo mundo. Agora, tem só uma coisa que eu queria completar, Renata, são as pessoas que estão em home office na quarentena. A gente também tem que ter o cuidado com essas pessoas, né? Então, assim, o Evaldo falou bem, existe a ferramenta, por que eu não fazer reuniões periódicas, até para entender como que está sendo o momento, em que eu posso te ajudar na sua rotina, de organizar, de medir como que a sua entrega está indo, se você está tendo alguma dificuldade ou não. Então, eu pensando no curtíssimo prazo, é um pouco disso que as empresas têm feito. Ações virtuais dos líderes das áreas de medicina, de segurança e de RH com os empregados. No médio prazo, as empresas elas estão fazendo uma preparação de como que elas vão recuperar a confiança dos empregados, porque existe também o ser humano envolvido. Eu volto, mas está tudo ok para eu voltar a trabalhar normalmente? Então, eu preciso preparar o ambiente para que essa confiança ela volte comigo. Eu volte como profissional, esquecendo que existe esse mundo ali fora. Então, isso é uma coisa. E a gestão, né, do tempo desses empregados, porque quem está fora vai se acostumar, porque acostumar é uma coisa muito fácil, né? O ser humano, a gente acostuma rápido com as coisas. Como é que ele vai reacostumar a ser introduzido no ambiente de trabalho, porque eu não tenho mais nenhuma variável ali, meu filho não está ali, meu cachorro não está latindo, eu não estou tendo que fazer almoço. Então, assim, existem N variáveis que hoje eu estou vivenciando, que quando eu retorno para o meu ambiente de trabalho, eu posso me perguntar, será que 8 horas de trabalho é necessário, sendo que lá na minha casa eu tinha as 8 horas, mas eu fazia um monte de coisa e conseguia entregar tudo?
Então, é algo de se pensar. Será que as empresas não estão pensando em empresas que não tinham o modelo de trabalho home office, de trabalho remoto, implementar isso formalmente nas organizações? Então, são coisas que estão sendo pensadas, mas efetivamente não tem nenhum projeto, nada que esteja desenhado como estratégia para ser implementada quando do retorno. Antes de passar para a Carla com a mesma pergunta para a gente encerrar, eu, Renata, né, particularmente, eu estou com medo de um novo carnaval no Brasil pós-Covid-19. Porque, gente, nós brasileiros somos isso, né? Somos assim, somos alegres, somos, né, pessoas mais festivas, né? Então, eu tô com medo de um novo carnaval. Não tem nada a ver com o nosso assunto. Não, mas eu acho que tem uma coisa que nós, RH, vamos ter que pensar. Os investimentos provavelmente vão ser postergados, né? Provavelmente as grandes empresas, elas vão investir o que ela iria investir em RH, em desenvolvimento, em outras coisas, até para manutenção do próprio negócio. Como que o RH vai se reinventar nesse momento para manter o desenvolvimento, né, e a motivação das pessoas diante de um cenário talvez com investimento menor nessa área? Talvez a gente vai ter que começar a pensar de forma mais criativa em coisas que possam ser feitas dentro de casa e que mantenham essa curvinha motivacional aí das pessoas, né? Isso é um outro ponto importante. Kátia, muitíssimo obrigada. Valeu. Carlinha, 5 minutos, porque eu fui fazendo as perguntas juntas para a nossa pergunta de $1 milhão. Pois é a pergunta que todo mundo quer saber. Eu acho que esse momento a gente realmente está tendo que viver um dia de cada vez, né? Ainda não tem nada realmente definido, mas eu acho que a gente sempre tem que tirar um aprendizado das situações, né? Essa questão aí das pessoas terem maior flexibilidade do trabalho, isso é uma coisa que eu acho que a gente, né, precisa manter, né, até para poder a pessoa conseguir equilibrar mais a vida pessoal com o trabalho. Então, eu acho que realmente é durante o Covid, né, que a gente vai desenvolver todos esses tipos de ações aí. E o mais importante de tudo, né, as pessoas têm que sentir que as empresas estão realmente preocupadas com seus funcionários, né? As empresas realmente preocupam com o bem-estar, com a saúde, né? Porque se o funcionário não estiver bem, todo mundo perde com isso. Então, a gente, enquanto RH, né, a gente tem essa grande missão de manter esse ambiente próprio para as pessoas conseguirem trabalhar com segurança, né? Hoje a gente enfatizou, né, tem enfatizado cada vez mais a questão da higiene, né, dos locais onde a pessoa faz alimentação, do espaçamento entre eles. Então, por que só numa pandemia, né, se preocupar com isso? Não, tem que ser é um aprendizado que tem que ser daqui para frente todo mundo fazer igual, né? Nós tivemos aí no passado H1N1, onde você também tinha uma preocupação com a higiene das mãos, e a gente foi esquecendo isso, né? Foi passando o tempo, esqueceu. Então, eu acho que agora, mais do que nunca, as pessoas têm que se preocupar realmente, né, de verdade. Eu acho que o corona está vindo para ser um divisor de águas, né? E as pessoas realmente começarem a se preocupar, né? Não é só as empresas preocupar com o funcionário, mas é o funcionário preocupar com a sua própria higiene, né, com como que está se portando. Então, eu acho que é um momento ainda que a gente vai ter que desenvolver muitas ações, né, mas a comunicação, o acolhimento, as pessoas têm que realmente ter isso em mente, porque a gente está vivendo um momento que está todo mundo muito apreensivo, né? O corona também não vai acabar da noite para o dia. Pode ser que amanhã ou depois surja outra coisa. Então, a gente tem que estar preparado, né, para que realmente a gente tire o melhor proveito dessa tragédia toda que assolou, né, o mundo, e que siga daqui para frente, né, com essas melhores práticas. Eu acho que o RH tem um papel fundamental, muito estratégico nessa hora, de fazer com que isso se perpetue, né, que as boas práticas
se perpetuem dentro das empresas. E para que realmente as pessoas se sintam acolhidas. Eu acho que mais do que um bom salário, um bom benefício, o que faz realmente a pessoa estar motivada dentro de uma empresa é saber que está sendo cuidada, que está sendo acolhida, né, que é realmente importante, que tem um papel fundamental, né? A gente fala que o pedreiro, ele não está fazendo uma paredinha, não, ele está fazendo uma moradia para alguém no futuro. Então, é a casa de alguém, né? O sonho de alguém. Exatamente. E já tem, Carla, na Caparó, alguma ação que vocês estão pensando? Ou se não tem, você sugeriria alguma ação, enfim, de, sei lá, de boas-vindas ou de retorno pós-Covid? A gente ainda não tem nada definido, né? Como eu tinha falado antes, eu estou tendo reuniões praticamente diárias, né? Tanto com o nosso CEO quanto com a diretoria, para a gente ir monitorando dia a dia o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que melhorar. Ele, inclusive, é uma pessoa muito antenada, então, assim, se ele vê o que está sendo feito em alguma empresa que ele acha bacana, ele já propõe e a gente já começa a desenvolver, a estudar. Então, assim, alguma ação já definida, eu acho que a maioria ainda não tem. A gente está tentando ainda sair desse imbróglio todo que todo mundo está vivendo. Mas a gente já tem, né, conversado essa questão de permanecer o home office de alguma forma, né? Até para as pessoas terem mais qualidade de vida, se sentirem mais seguras, porque a gente está falando aí de pelo menos uns 3 meses aí ainda, né, nessa situação. Então, eu acho que a gente realmente tem que começar a preservar o que a gente está achando de bom nessa situação toda, né, das práticas boas, né, para realmente fazer com que as pessoas se sintam acolhidas. Não é só depois, acabou a pandemia, vamos voltar todo mundo ao normal, não, durante, é a construção, né, o nosso lema é a construção, então é a construção diária das melhores práticas que a gente conseguir fazer para realmente as pessoas se sentirem valorizadas. Eu acho que é mais ou menos por aí. Carla, muito obrigada, né? E obrigada. Eu quero destacar, só destacar, Kátia, que a Renata Rocha, né, está deixando aqui no chat, é que há um recado, né, para todo mundo que está participando dessa meeting, para a gente, enquanto RH, já começar a pensar nessas ações, né, já começar a estruturar essas ações, né, porque a gente está meio que tentando apagar um incêndio ali, mas, como o Evaldo falou, vai acabar, né? Então, para a gente nós 4 e os outros 40 que estão participando, a gente tentar já pensar nessas ações, né? Pode falar, Kátia. É rápido, até para não estourar. Assim, acho que muito pertinente essa questão que a Renata colocou da gente pensar. Eu só queria que a gente refletisse, né? Terminasse com uma reflexão. A gente não pode pensar em RH pensando somente nos nossos empregados, até porque a gente tem que usar a questão humana desse processo todo e esse aprendizado, que muitas vezes pode acontecer do mercado voltar, o trabalho voltar, mas o filho do seu empregado ainda não ter voltado para a escola. Então, acho que nesse momento o RH tem que repensar formas alternativas do retorno, sabendo que existem condições que estarão ainda atípicas diante de um mercado pós-coronavírus. Então, a gente tem um desafio, enquanto gestor de pessoas, de não pensar só no indivíduo empregado da empresa XYZ, mas pensar no contexto que ele vive familiar, para pensar estrategicamente nas ações. Show de bola, show de bola. Gente, vou encerrar, queria agradecer muito, muito, muito Evaldo, Kátia e Carla pela disponibilidade, pela troca de experiência aí de vocês, tá? Muito obrigada mesmo, obrigada pelos participantes também de ter dedicado esse tempo. Nós começamos exatamente 9h42 e estamos terminando agora 10h45, ou seja, teve um delay aí, peço desculpa. E para que a gente encerre,
eu gostei muito do que o José Marcelo falou, que o coronavírus, ele sacudiu a pirâmide de Maslow, né? E enquanto a gente não tem respostas, e para a gente começar já a pensar a sair dessa crise, eu queria chamar minha amiga Dori, né? E deixar o recado para a gente. Olha, gente, continue a nadar, porque é o que a gente precisa de fazer nesse momento. Não dá para ficar afundado em Covid. Nós estamos no mundo capitalista, precisamos de vender, precisamos de construir, precisamos de produzir, né? Então, as coisas têm que continuar acontecendo a despeito disso. E vamos pensar aí, como a Renata trouxe, né? Vamos pensar em ações concretas de boas-vindas de pós-Covid-19, porque vamos ter, como diz minha amiga Roche, nosso novo mundo normal, nosso novo normal. O normal nunca mais vai ser o mesmo. O novo normal. Um super beijo, muitíssimo obrigada mesmo, né? E espero que a gente possa estar contribuindo com outros temas aí em outros momentos com vocês. Certo? Gente, obrigado. Muito obrigada. Conta comigo aí a hora que precisar. Também, muito obrigada. Obrigada, Evaldo. Participar. Eu deixei no chat o link do LinkedIn dos participantes aí, da Kátia, da Carla e do Evaldo, para quem quiser conectá-los no LinkedIn e depois mandar alguma mensagem, né, fazer um approach aí de network. Certo? Bacana. Um super beijos. Muito bom. Muito obrigada. Com Deus. Obrigada. Até mais. Tchau.